Boa tarde, pessoal. Professor Jean Feijó aqui. Damos início então agora nesse mês de agosto à nossa mentoria. E eu vou começar respondendo aqui uma pergunta do professor Ezequias. E eu vou respondendo e vou publicando elas quando for vídeo ou resposta curta direto no grupo. Quando for maior como essa, eu coloco no link do WhatsApp para não carregar o grupo e eu mando no nosso grupo para vocês verem lá, tá? A pergunta como essa Perguntas como essa que eu consigo responder falando, faço assim. Quando precisar demonstrar, eu faço no tatame de kimono. Espero que consiga atender bem vocês dessa forma, tá bom? Então o professor Ezequias perguntou para mim como eu organizo a metodologia para a turma iniciante e para a turma avançada. Eu vou passar para vocês aqui um pouco da minha visão, que eu acho que vai dar um direcionamento legal para vocês, pelo menos do modo como eu trabalho, para talvez inspirar vocês a desenvolver o módulo de vocês, o modo de vocês, ou se quiserem utilizar dessa forma também, tá? Vamos lá. Turma iniciante. Eu não, normalmente a gente pensa em ensinar jiu-jitsu, a gente quer que o nosso aluno já aprenda, ele já saia repetindo a posição, reproduzindo na próxima aula, e a gente tende a ensinar várias posições, várias técnicas, né, normalmente desconectadas, né? Como é que eu penso que tem que ser um módulo iniciante, como eu acredito e como eu tenho visto que deu certo aqui na nossa equipe? O meu módulo iniciante é destinado ao aluno passar por várias experiências diferentes dentro do jiu-jitsu. Na verdade, não ele decorar, não ele já aprender, mas ele conhecer que tem vários tipos de guarda, conhecer o que é uma passagem, o que é uma guarda, o que é uma pegada de costas, conhecer as finalizações principais, entender que elas vêm de vários lugares diferentes, mas principalmente entender uma progressão de jiu-jitsu, né? O que é uma luta de jiu-jitsu? O que é uma guarda? Por que se passa a guarda? Por que se monta, né? Então eu tento conectar as aulas de modo a contar uma historinha do jiu-jitsu para que o meu aluno entenda, né? Então, por exemplo, eu inicio uma aula com uma baiana, já conecto com uma segunda aula de passagem de guarda, talvez uma toreada que já venha da baiana, depois já vou para uma montada e de uma montada um armlock. Então meu aluno sabe fazer uma sequência completa de luta. E aí eu também gosto de mostrar para ele, eu contextualizo a movimentação através da defesa pessoal, né? Então quando eu faço guarda, por exemplo, o que é uma guarda na defesa pessoal? A guarda eu uso as minhas pernas para me proteger de uma agressão de alguém que vem por cima. Então eu trabalho ela de longa distância ou de curta distância. Se eu trago para curta distância, eu vou trabalhar na guarda fechada, que é onde eu consigo imobilizar o meu oponente que quer me bater. Se o meu oponente ganha distância e ele começa a me dar soco de cima para baixo, é onde entra os movimentos de armlock, de omoplata e de triângulo, então ele já entende de onde é que vem essas situações. Quando eu vou dar uma aula, uma queda Seui, por exemplo, que é uma queda clássica, importante de ele conhecer, eu mostro. Quando alguém vem e me pega pelas costas aqui, eu domino o braço, eu puxo para frente projetando por cima do meu ombro, é um Seui. Se alguém vem me dar um soco, eu consigo bloquear, encaixar embaixo do braço, girar, derrubar, é um Seoi. Então ele entende aonde que aplica o Seoi numa situação de luta. Quando eu consigo derrubar alguém e a pessoa faz guarda para mim, com as pernas, eu não consigo acertar, eu não consigo finalizar. Então eu preciso tirar as pernas do adversário da minha frente e alcançar o controle lateral dele para que eu consiga imobilizar e dali controlar o meu adversário, o meu agressor. Então ele entende o que é uma passagem de guarda. A montada é um movimento onde, numa situação de defesa pessoal, eu estaria batendo e meu adversário não consegue fazer praticamente nada. Então é uma posição mais dominante do jiu-jitsu, é uma posição que a gente sempre vai buscar, a montada e a pegada pelas costas. O armlock da montada, quando meu adversário está me empurrando, está querendo se proteger dos socos, ele expõe os braços aonde eu encaixo a posição de armlock. Então fica mais fácil para o nosso aluno entender quando a gente explica através da defesa pessoal. Eu não sou muito fã, não gosto muito daquela defesa pessoal coreografada, encaixa aqui, joga lá, depois que chuta, encaixa, né? Porque a gente nunca sabe como é que vai vir um chute, como é que vai vir um soco numa situação real de defesa pessoal. Então eu prefiro usar ela de modo a ensinar um movimento técnico de jiu-jitsu e ele entender. E também é importante ele ver o quanto que o jiu-jitsu é dominante, o quanto que uma montada é dominante, por exemplo, numa situação de defesa pessoal. Senão ele acaba desenvolvendo muito, entendendo muito o lado esportivo e não percebendo a eficiência do jiu-jitsu como defesa pessoal. E por falar nisso, na primeira aula eu utilizo uma aula que deixa o aluno encantado, apaixonado pelo jiu-jitsu, né? O aluno que nunca fez jiu-jitsu. Então eu mostro para ele como ele faz guarda, como ele se movimenta de guarda,
Eu mostro que por cima alguém vai tentar chutar, vai tentar bater nele, então ele controlar sempre os pés entre ele e o adversário é importante para se defender. E depois eu mostro que assim que ele ganha um espaço, ele executa uma levantada técnica para ele voltar em pé de uma maneira segura, se protegendo. Assim que ele fica em pé, eu vou para cima dele, finjo que vou dar um soco, aí ele já entra por baixo da minha perna, me derruba de baiana. Aí eu já mostro para ele como ele vem montar. Na hora que ele monta, eu tento empurrar ele para ele fazer um ataque de armlock. Então ele vai entendendo uma sequência completa de luta, né? Então ele na primeira aula ele vê que, pô, se alguém vier me dar um soco, eu baixo aqui, derrubo de baiana, consigo passar, consigo montar, e se a pessoa se defender, eu consigo ainda quebrar o braço. Né? Na cabeça dele ele aprende uma sequência de luta que vai ajudar ele a se proteger e deixa ele mais encantado, né? Então eu costumo fazer essa primeira aula dessa forma, uma aula particular. A gente passa mais algumas sequências, algumas movimentações, mas de uma maneira mais segura, né? Então eu penso que o ideal na faixa branca, na turma iniciante é isso. Então ele fazer os movimentos mais básicos, os mais simples, entender o que é uma guarda fechada, uma guarda aberta, uma guarda de la riva, uma guarda-aranha, o que é uma raspagem, o que é uma passagem, quais são as principais finalizações. E ele não precisa sair dessa primeira aula decorando tudo, né? A gente tem que deixar claro para ele, ó, tem muita possibilidade no jiu-jitsu, nós estamos te apresentando uma série de possibilidades que você vai começar a compreender, vai começar a conhecer, e a partir dali você vai começar a escolher quais as principais movimentações que você vai querer praticar, explorar mais e fazer, começar a criar e elaborar um jogo teu, né? Eu estimulo meus alunos sempre a terem algum jogo principal por baixo e um jogo principal por cima para começar um trabalho de ganhando confiança nessa situação, né? Sobre as lutas, eu só faço luta controlada na turma iniciante, então não boto dois iniciantes para lutar. O que eu faço às vezes é quando tem alunos mais graduados juntos que eu convido para vir na aula, os iniciantes fazem as lutas com esses alunos avançados e eles deixam a luta fluir, movimentar para que eles consigam entender melhor. Dessa forma a gente previne bastante lesão, e uma coisa que eu tinha uma mentalidade assim, eu pensava, pô, a parte legal do jiu-jitsu é lutar. Mas eu pensava isso, eu acho que a parte legal do jiu-jitsu é lutar. Tem muitos alunos que não acham que é tão legal assim, se sentem muito frustrados quando perdem, se sentem envergonhados, se sentem inferiores, então eles acabam até fugindo da luta. Então eu vou colocando a luta na turma iniciante de uma maneira tranquila, para que ele aprenda, para que ele entenda e perceba como é a movimentação. E aí entre os brancas, entre os iniciantes, eu trabalho mais jogos de combate, né? Como por exemplo, às vezes de joelho, um tentando derrubar o outro no chão, na posição de controle lateral, um tenta segurar, o outro tenta se tirar de cima, né? Na guarda, um tentar raspar, o outro tentar não ser raspado, se defender, de quebra de postura, batalha de pegada. Então eu vou colocando alguns jogos de combate que estimulam uma competição, uma vontade, um aprimoramento técnico, porém sem levar aquela pressão da luta que às vezes o aluno acha que é vergonha perder uma luta, que ele é inferior porque perdeu, esse tipo de coisa que a gente tem quando a gente não entende o que é o jiu-jitsu, né? Eu acho que é basicamente isso, respondendo a tua pergunta, né, Ezequias? E tratando da parte dos iniciantes, depois eu faço um outro vídeo tratando da parte de avançados, né? Mas de iniciante eu acho basicamente isso. Sempre fazer a aula ser uma aula tranquila para os alunos, né? Uma aula que eles se sintam bem, se sintam à vontade, né? Entender que se eu trabalho competição, eu estou falando de outra história, né? Eu gosto de trabalhar competição também, mas é outro formato. Mas normalmente numa turma comum eu não gosto de usar o termo comercial, eu chamo aula de jiu-jitsu e treino de competição, como eu gosto de diferenciar. E numa aula normal vai ter desde o atleta ao pai de família, o empresário, o médico, advogado, que ele não quer se machucar, que ele está ali para descontrair, para relaxar a cabeça dele, para aliviar do estresse do dia a dia, da pressão. Então ele não quer mais pressão, não quer mais cobrança, ele não precisa disso. E se a gente passa o jiu-jitsu e ele tem aquela pressão de decorar, de entender tudo, de saber de tudo, ele vai se cobrando demais e acaba ficando uma coisa pesada, fugindo do propósito que é, né? Então eu tento sempre deixar o jiu-jitsu tranquilo, mostro para ele que ele vai aprender aquilo com calma, que a gente vai passar por aquela técnica mais 5, 10 vezes ao longo da jornada dele, muitas repetições, e que aos poucos ele vai entendendo melhor, e vou tentando sempre deixar o jiu-jitsu de uma maneira mais clara de ele entender.
né, conectando as movimentações umas na outra, explicando o porquê de cada pegada, o porquê de cada movimento, de cada alavanca. Outra coisa, né, na turma iniciante, às vezes a gente passa a técnica com uma visão de faixa preta avançada, então tu quer ensinar cada detalhe, cada ângulo, cada posicionamento, né? Mas é muita coisa para o nosso aluno entender, então a gente tem que entender quais são os principais detalhes, os principais conceitos que eu preciso montar nessa aula, e aí eu coloco dessa forma para ficar menos coisa e mais entendível para o meu aluno, do que passar para ele um turbilhão de informação que ele vai dizer, meu Deus do céu, como o jiu-jitsu é complicado, e vai se ver perdido, travado, né? Eu tenho falado bastante sobre o paradoxo da escolha, que é muito forte no jiu-jitsu. Se você tiver interesse, eu posso falar a respeito aqui na mentoria também, mas acho que vale bastante a pena a gente começar a observar esse lado do jiu-jitsu na quantidade de opções que ele tem, como isso acaba prejudicando na evolução do nosso aluno. Basicamente sobre aula para iniciante isso. As aulas eu gosto de fazer no formato de inicio com aquecimento rápido de mobilidade articular, né? Quem está na metodologia da BJJ Protect, a gente tem a aula toda pronta lá para vocês, bem interessante. Então eu começo com mobilidade articular, eu não gosto de fazer muita movimentação física, eu entendo que quem vem para o jiu-jitsu vem para uma aula de jiu-jitsu e não para fazer musculação ou por chinelo, agachamento, muita coisa. Eu boto às vezes, mas raramente. Eu gosto de aquecer depois da mobilidade articular, eu gosto de aquecer com movimentos que a gente vai usar na técnica do dia, assim eu consigo fatiar a técnica em etapas e facilitar o aprendizado do meu aluno repetindo etapas de movimento e depois a gente junta aqueles movimentos, né? Depois vem a parte principal, que eu mostro na técnica uma situação ou um conceito. Normalmente o objetivo da técnica, a técnica não é o objetivo principal da aula. Normalmente eu uso uma técnica para ensinar algum conceito, algum posicionamento. Então a técnica é uma ferramenta que eu utilizo também. E aí eu termino com os jogos de combate ou as lutas dirigidas quando a gente tem uma turma que possa ajudar nesse sentido, né? Bom, acho que é isso. Tiver mais alguma pergunta, Ezequias ou qualquer pessoa que esteja assistindo o vídeo aqui, por favor, mandem as perguntas aí e a gente vai seguindo a nossa mentoria aí desse jeito. Espero que a gente consiga evoluir bastante juntos e no que vocês precisarem de mim podem contar. Eu já volto na sequência com outro vídeo falando sobre como eu gosto de preparar a aula para o adulto, tá bom?